Eu gostaria, mais um minutinho que você ficasse de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 18. A palavra de Deus diz assim, em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 7. Enquanto eles vão projetando, eu vou lendo com vocês. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tícito Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Versículo 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra. Amém? Sente no seu lugar. Hoje eu quero falar sobre, repita comigo o tema da minha mensagem: um tempo, um lugar. Repita mais forte: um tempo, um lugar. O apóstolo Paulo, é contado a história dele no livro de Atos, né? Atos, gente, não foi uma pessoa, Atos não foi um apóstolo, Atos é aquilo que os apóstolos fizeram pela direção do Espírito Santo. Então, quando você lê o livro de Atos, é tudo aquilo que os discípulos fazerem, todas as experiências, as vivências. Então, Atos dos Apóstolos vai contar sobre aquilo que aqueles homens fizeram. E no capítulo 18, é um capítulo muito interessante, porque o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e quando eu falar Espírito Santo de Deus, eu estou falando de Jesus, amém? Porque ambos são um. Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi ao Pai. Mas ele precisa deixar o Espírito Santo aqui para atuar no meio da igreja, amém? Isso significa que nós não estamos sozinhos. Mas o Espírito Santo orienta o apóstolo Paulo a ir em uma cidade. No início foi tudo muito bom. Ele encontrou ali um casal de amigos, Priscila e Áquila. Paulo, ele era praticamente um construtor civil, porque ele construía tendas, minha casa, minha vida. Então o apóstolo Paulo, ele tinha ação com a minha caixa ali, né? A caixa, alguém já financiou aqui seu apartamento? Então o apóstolo Paulo, ele trabalhava para a organização do governo, a Caixa Econômica Federal naquela época. Então ele trabalhava e de repente ele chega numa cidade, encontra os amigos ali, ele começa a trabalhar, mas também ele começa a pregar o evangelho. No início era 1000 maravilhas, mas de repente o tempo fecha, meu irmão. As coisas ficam difíceis, ele é perseguido, ele é maltratado, a ponto de amaldiçoarem o apóstolo Paulo. Olha que interessante. Tudo aquilo que nós fazemos para Jesus terá oposição. Todas as vezes que você decidir no seu coração em fazer algo para Jesus, espere oposição, espere briga, espere perseguição. Todas as vezes que você fala assim: a partir de hoje eu vou me dedicar para Deus, virá perseguição. A partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel, vai ter perseguição. A partir de hoje eu vou adorar o meu Deus Jesus como meu único Salvador, terá oposição. Agora eu vou decidir, não, eu vou toda quarta-feira pro culto, vai ter oposição. Não, agora eu vou acordar cedo, domingo de manhã, vou tomar um café com a minha esposa, né? Vou orar para ela acordar mais cedo, preparar um café. Olha Deus falando. E aí, de repente vai ter oposição. Vai ter oposição da praia, do cinema, do convite. Queridos, tudo que você fizer para Deus terá oposição. Terá, e foi que isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Por isso que no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele toma a decisão de ir embora daquele lugar. Primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite: mude a direção. Sabe, queridos, não é vergonhoso você refazer um caminho. Não é vergonhoso você voltar, pensar. Não é vergonhoso. Na verdade, muitas vezes você vai receber o incômodo, você vai ficar desconfortável com o lugar. Olha, eu vejo muitas pessoas aqui desconfortáveis no seu ambiente de trabalho e você muitas vezes não quer sair. Meu irmão, ora para Deus abrir uma porta nova para você, amém?
Pastor, está difícil, está perseguição. Pastor, é promessas, mas ninguém cumpre promessa. Ora por uma porta nova aberta aqui, amém? Então o desconforto nos relacionamentos. Gente, muito casal não era nem para estar namorando, porque um acredita em Deus, o outro acredita em outras coisas. A Bíblia diz para você não formar uma aliança, um matrimônio com quem tem uma fé diferente de você, porque isso no futuro vai dar problema. Olha outra coisa, desconforto. Eu estou em um lugar e aquele lugar já me traz problema, dor no corpo, dor de cabeça. Nós vamos ver isso aqui. Então olha o que aconteceu. Paulo de repente ele muda a direção. A pergunta: não foi Deus que mandou ele para aquele lugar? Por que ele está indo para outro lugar? Vamos ver aqui. Eu quero falar sobre 4 sinais que a gente está na hora de mudar a direção. Amém? Primeiro, 4 aqui, ó. Primeiro sinal: a perda do desejo de buscar a Deus. A perda do desejo, porque quando estamos apaixonados por Deus, nós temos o prazer nas coisas naturalmente, e esse prazer que o inimigo tentará roubar de você. Primeiro ponto aqui que você tem que mudar de direção: perda do desejo de buscar a Deus. Olha, eu estou desanimado, não quero mais para a igreja, não quero orar. Olha, eu não estou mais colocando Cassiane, agora eu estou colocando MC Kevinho aqui. Olha aí, olha. Eu estou colocando sertanejo. Calma, querido, está mudando. Porque está na hora de você mudar de direção. Quando a gente começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, quando a gente começa a fazer algumas coisas erradas que no fundo o Espírito Santo falou para você: rapaz, não é isso. Quando você começa a frequentar rodas, lugares, amizades, falar coisas, pensar coisas que vai fazer você se afastar de Deus, está na hora de você parar e mudar de direção. Repita comigo: mudar a direção. Segundo sinal é o desgaste físico. Porque Deus nos criou alma vivente, nós temos um espírito e habitamos em um corpo. Adão, ele é alma, nós somos sentimentos, emoções, raiva, ódio, amor, carinho, barraco, nós somos isso. Mas nós temos um espírito para se comunicar com Deus, mas também nós temos um corpo. Nós temos um corpo aqui para ficar andando na terra, porque se não tivesse um corpo seria um fantasma andando aqui, mas Deus deu um corpo para você. Então, desgaste físico. Queridos, preste muita atenção. É normal, depois de um dia de trabalho, você está esgotado, você chegar em casa, tomar um banho gelado, quente, tomar um café, comer e dormir. Isso é normal. Mas existe um desgaste que ele vai além do físico, é um desgaste espiritual, a ponto de você ser dominado por um desânimo, uma tristeza sobrenatural. Sabe? Porque quando nós estamos apaixonados pelas coisas de Deus, por Jesus, nós fazemos isso naturalmente. Pastor Cleiton, eu quero servir na conexão. Pastor Diolê, eu quero servir no acolhimento. É natural você servir. Mas de repente você está tão sufocado naquele lugar que você vai tendo desgaste físico, porque você não era para estar naquele lugar. Isso são sinais de que Deus está falando para você: querido, está na hora de mudar a direção. Repita comigo mais uma vez: mudar a direção. Terceiro sinal: falta de recurso. Se o diabo conseguir fazer com que você fique preocupado, ao invés de adorar o Senhor, você poderá tomar suas decisões baseado nas oportunidades que surgem e não na direção de Deus. A falta de recurso vai fazer você ficar cego, a ponto de você aceitar qualquer proposta, a ponto de você fazer qualquer besteira, fazer qualquer coisa que vai prejudicar você, a sua família, a sua carreira profissional. Então a falta de recurso é um sinal que você precisa mudar de direção. Sabe um exemplo disso? Quando as coisas ficam difíceis para Abraão e Deus fala assim: Abraão, sai daqui, leva a tua família. E Abraão, provavelmente ele deve chegar lá na terra e falar assim: poxa, deve estar tudo pronto. Meu irmão, tem deserto lá. Mas a bênção estava com Abraão a ponto de o deserto ter água. Olha que glória, olha que bênção aqui. Deus está falando para você hoje: é tempo de você sair, é tempo de você mudar a direção. Não é tempo de você ficar mais naquele lugar. Não é tempo de você permanecer naquele lugar. Já saturou. É o Espírito Santo colocando desconforto no seu coração para você tomar a decisão de mudar. E a falta de recurso é um bom sinal. A gente vive em uma sociedade que se você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada. Eu não consigo vir para a igreja se eu não botar gasolina no meu carro. Falta de recurso é um sinal que você precisa mudar de direção. Avalie, calma aí.
tem alguma coisa errada na minha vida. A falta de recurso, a falta de dinheiro, a falta de saúde são sinais que você precisa mudar de direção. E o quarto e último, esse aqui é pesado: afastar das amizades espirituais. Os seus amigos que gostam de cometer pecados estão mais perto do que os amigos espirituais? Será que os seus amigos que te convidam para fazer tudo de ruim, eles estão mais perto do que os amigos que convidam você para a igreja? Repita comigo, repita para quem está do seu lado aí. Você tem convidado alguém para a igreja? Repita para ele aí, repita para a sombra aí. Você tem convidado alguém para vir para a igreja? Queridos, as pessoas que me cercam é um sinal de como está a minha vida. Será que as más amizades têm mais influência do que as amizades espirituais? Quando você está cercado por pessoas que preferem cometer pecados, desagradar a Deus, de se embriagar e fazer tanta coisa aí no mundo, do que de convidar você a estar na igreja, você precisa mudar a direção, você precisa cortar o relacionamento, você precisa deixar de lado as amizades. Pastor, mas eu amo ela, assim, nós somos melhores amigos e tal. Queridos, tudo aquilo que vai fazer você se afastar de Deus, você precisa se afastar daquilo. Então, primeiro sinal aqui que eu falei: perda do desejo de buscar a Deus. Segundo, desgaste físico. Terceiro, falta de recurso. E quarto, afastar as amizades espirituais. Então Paulo, ele toma uma decisão: a partir de hoje eu vou sair daqui, eu vou para aquele lugar. Só que olha que interessante, muitas vezes nós achamos que estamos sendo impulsivos demais em uma direção. Porque você não vai ver o Espírito Santo falando assim: Paulo, acabou, vai embora daqui. O apóstolo Paulo, direcionado por Jesus, falou assim: ó, sabe de uma coisa? Ninguém me celebra mais. Em vez de me recepcionar aqui, eu sou maltratado, sou xingado, sou amaldiçoado. Gente, ó, beijinho no ombro, tchau, tchau, vai embora. Só que de repente ele chega em um lugar que existia pessoas naquele lugar esperando por ele. Olha que coisa interessante. Por isso que é o tema da minha mensagem. Deus tem um tempo para você, um lugar para você, pessoas para você. Querido, eu posso estar falando para você hoje aqui, e amanhã Deus levar você para outro estado, para outro país, para outro lugar. Deus está mostrando coisas aqui. Eu creio que mês de março é um tempo novo para a sua vida. Então no versículo 8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua família. E os coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha que, meu Deus, gente. Se o apóstolo Paulo falasse para Jesus assim: ah, tá bom aqui, eu estou confortável, eu tenho a minha casa, assim, ó, tá tudo certo, eu tenho o meu emprego, pastor Mateus, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Em 2017, eu estava trabalhando na empresa, tinha um bom salário, eu estava muito bem, estava legal. De repente o bispo Maurício chega assim: Júnior, eu tenho uma proposta para você. Seguinte, deixa tudo aí e vamos comigo para Porto Alegre. De lança eu pensei assim: ele tá maluco? Não, tá doido. E o Espírito Santo, mas me lembrou: você não pedia para mudar de lugar? Olha aí, olha o problema. Muitas vezes a gente está cantando: Senhor, me muda, me envia. Você não sabe para onde que Deus vai te enviar, querido. Você não sabe. Senhor, eu quero um relacionamento novo. Aí vem um trambuco. Não, vem um homem de Deus lá para você. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu não lembrava aquilo que eu estava falando. E o bispo falou: vamos ou não vamos? Aí eu falei: ah, beleza. Eu lembro que eu falei para ela: me dá 30 dias. Que eu preciso chegar no meu chefe, pedir desligamento e treinar alguém para ficar lá. Queridos, eu fui. No começo era muito bom, era legal. Poxa, eu estava conhecendo pessoas legais. E era bacana, eu conheci a igreja, conheci outro estado. Mas eu tive problemas lá, eu tive complicações. Mas olha que interessante, existia pessoas me esperando lá, existia coisas. Sabe, querido, você muitas vezes fica preso num lugar achando que você vai continuar ali. Não, Deus colocou você para ser um mensageiro, um enviado de Deus. Olha, se prepare, você não foi feito para ficar no lugar que você está hoje. Falei, Deus mandou entregar. Deus não fez você para ficar no mesmo lugar. Ah, é a mesma empresa. Meu irmão, Deus quer ampliar, Deus quer enviar, Deus quer colocar, porque em outros lugares existem pessoas esperando por você. Dá um amém aí. Ah, eu amo a minha palhoça, a palhocinha de Deus. É a palhoça, é o início. Deus tem outros lugares para você. Ah, pastor, está tudo bem aqui. Olha, o apóstolo Paulo estava confortável até o momento que as coisas pioraram e ele teve que sair de lá. Eu nunca me esqueço da mensagem do T.D. Jakes. A águia, quando ela chega em certo peso, altura,
o ninho fica incapaz de suportar o peso dela, a ponto da própria mãe empurrar ela fora do ninho. Parece um homicídio, mas é a mãe falando assim: está na hora de você voar, está na hora de você construir coisas maiores. Olha que Deus está falando para você: Deus vai empurrar você do ninho, porque Ele precisa startar coisas novas na sua vida, na sua família, nos teus negócios, no teu campo de visão. Porque a gente está acostumado a olhar tudo de uma forma míope, pequeno, né? Aquela coisa macro. E Deus está falando para você: eu quero ampliar a sua visão, quero levar você. Repita comigo assim: Senhor, me envia. Olha o que você acabou de falar, porque Deus pode enviar você amanhã. Amém? Então é incrível, quem se dedica ao trabalho do Senhor jamais ficará sem uma forte oposição. A família daquele homem estava esperando por ele ali, Gabriel. Meu Deus, gente, meu Deus. Existem pessoas que precisam de você. Para de ser egoísta. Compartilha aquilo que você tem. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata nem ouro, mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem os dons do Espírito, você tem o poder para expulsar demônios, quebrar algemas, pisar em escorpiões. Tudo que você beber e ser mortífero não fará mal algum. E ele ficou confortável, ele poderia. Mas queridos, quando existem muitas pessoas falando mentira sobre você, você está na direção certa. Começaram a falar mentira do apóstolo Paulo, começaram a judiar dele, amaldiçoar ele. Deixa eu falar mais uma vez. Quando uma grande quantidade de pessoas se levantarem para falar mal de você, você está na direção certa. Eu sempre ouvi um negócio, eu sempre fiquei meio desconfiado, mas no final das contas a vida prova que é verdade. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você ganhou um alvo nas costas. É verdade? Você ganhou um alvo nas costas. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele não dorme. O mundo espiritual de dia e de noite trabalha para derrubar você e a sua família. De dia e de noite. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você ganhou um alvo. Mas também você ganhou um escudo, a espada, o cinturão, a sandália, o capacete. Você ganhou armaduras. Porque será que Deus falou que todo crente tem armadura para ficar de enfeite lá? Para ficar de enfeite no meu quarto? Meu Deus, que armadura bonita! Não. Deus falou assim: vocês precisam de armaduras, porque a guerra vai ser grande. Porque assim como Eliseu mandou aquele homem abrir os olhos e tinha um exército do lado dele, essa é a quantidade de exército que está ao seu lado também. Pode dar um amém aí? Mas no versículo 7, no versículo 9, no versículo 10, é onde eu quero chegar aqui. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Olha que interessante. Certa noite, repita comigo: noite, visão. Deus deu um sonho para ele. Deus, enquanto o apóstolo Paulo estava dormindo, Deus entrou na cachola dele e trouxe um sonho. E o sonho, Deus falava: meu filho, Paulo, não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Provavelmente ele estava com medo do novo. Ele estava com medo do lugar. É verdade, não é assim na nossa vida? Eu tenho que mudar de direção, mas eu fico com medo. Mudar de direção para onde? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Tem alguém que não é de Santa Catarina aqui? Miséria, quanta gente aqui. Quando você tomou a decisão de vir embora, não foi com medo? Pastor, eu estava com medo. Falei: meu Deus, o que tem lá? Deve ser difícil, tem que construir tudo do zero. É verdade? Para você que já veio de outro lugar, é assim. Eu conheço você, o estrangeiro, né? É difícil, então você vai se identificar. O apóstolo Paulo também passou por isso. Poxa, é novo, é difícil, é complicado. E o Senhor falou em sonho para ele: Paulo, não tenha medo, continue. Sabe o que eu entendi? Deus continua falando. Muitas pessoas falam assim: não, Deus está em silêncio. Eu vou provar para você que Deus não fica em silêncio. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que só haverá silêncio no céu em um tempo e por meia hora. Apocalipse 8:1 diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Significa que no céu não existe silêncio, meu irmão. Vou falar para você: no céu é adoração 24 horas, é os anjos andando, é Deus dando ordem 24 horas por dia. Sabe o que eu acho interessante? Que os demônios te atacam porque os anjos do Senhor já se levantou ao teu favor. Dá um glória a Deus aí. Pastor, está difícil. É porque Deus já deu ordem para os anjos do Senhor te abençoarem. Porque assim, olha que fantástico.
O diabo, ele não tem a possibilidade de pensar na frente. Não é, ele não consegue pensar na frente, ele não consegue entender o que vai acontecer. Por isso que ele fica na cola dos anjos. Ele fica esperando na espreita. Porque quando ele vê os anjos visitando muito a sua casa, ele sabe, tem coisa chegando lá, vamos lá brigar com ele. É verdade? Ele não, assim, ó, eu não tenho palavra para descrever o que ele é, mas ele é um trouxa. Porque assim, quando ele vê os anjos do Senhor visitando muito a sua casa, ele é fofoqueiro. Ele fica olhando, olha lá, Deus está trazendo recurso, Deus está trazendo provisão, Deus está trazendo sabedoria, entendimento, libertação. E aí como ele não sabe o que vai acontecer, ele fica na espreita te atacando de dia e de noite. Pode dar um amém aí? Então, Deus continua falando. E lá no Apocalipse 8:1 diz que por 30 minutos o céu ficou em silêncio. Deus não fica em silêncio. Repita, Deus não fica em silêncio. Deus fala a toda hora, a todo momento, a toda circunstância. O apóstolo Paulo foi descansar e Deus visitou aquele homem em sonhos. Sabe que particularmente eu não descarto o sonho de ninguém, exceto de quarta para quinta, que a gente come muito, pastor Cleito. A gente vai dormir de barriga cheia, a gente fica sonhando um monte de besteira. É verdade? Fala assim, é verdade, pastor. É verdade. Mas tem momentos que Deus visita você em sonhos. Deus traz você, Deus fala em você em sonhos. Então, meu irmão, eu vim essa noite para falar para você: não despreze os sonhos que você tem, porque pode ser visão de Deus trazendo uma nova mudança, uma nova direção, aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes às vezes, claro, tem uns irmãos meio loucos aí, né? Meu Deus, tem uns sonhos assim que, olha, futurista, muita coisa maluca. Mas existem sonhos que é Deus falando para você. Sabia? Existem sonhos que Deus está falando para você parar. Quando você encontra alguém naquele sonho fazendo mal para você, você tem que acordar, orar e falar: Senhor, nenhum mal, nada atingirá a minha casa. Então, o apóstolo Paulo teve um sonho e Deus falou para ele em sonho: Paulo, eu te trouxe aqui. Se eu te trouxe aqui, eu vou te guardar. Continue falando. Olha que bênção, queridos. Quando Deus te dá uma nova direção, fique em paz, porque Ele vai te guiar durante o trajeto todinho. Eu sei que é difícil, o novo de Deus é complicado de entender, mas se Deus deu a ordem, Ele vai te guardar durante a ordem que Ele deu, amém? Porque a gente fica assim: Senhor, a gente canta a música do Agostinho, eu quero viver algo novo. Ai, Senhor, eu quero viver. Essa música lá na minha playlist travou lá. Tá lá, eu quero viver. Eu gosto do gordinho, o Agostinho, ele canta muito. Mas eu fico pensando: rapaz, Senhor, eu quero viver algo novo. Mas o novo é desconhecido. E o novo só é vivido, repita comigo, pela fé. Por isso que o nosso culto de quarta-feira é de fé e milagres. O apóstolo Paulo acorda e ele crê naquilo que Deus falou. Por quê? Porque no versículo 10 ele continua: pois estou com você e ninguém lhe fará mal. E no versículo 11, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Eu ouvi de uma moça, não sei se ela está por aqui hoje, mas eu quero usar o testemunho dela, o questionamento dela. Ela falou assim: pastor, eu tenho tanto de idade, e eu sinto que Deus está me chamando para algo, mas eu não sei o que é. Já sentiu isso? Eu vou no Uber, eu prego para o Uber, eu tenho vontade de estar na casa de Deus, eu gosto. Eu sinto que Deus está me chamando, mas eu não sei o que é. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Todo chamado começa pelo servir. Vou repetir: todo chamado começa pelo servir. Servir a igreja, servir o próximo, servir quem te persegue. Porque assim, ó, vai ter lugares que você não vai ser bem recebido. Tem lugares, talvez o seu ambiente de trabalho já chegou no teto. Mas não é para você brigar com eles, não é para você comprar briga, xingar, discutir, não. Faz que nem o apóstolo Paulo, pede demissão, pede para sair. Pastor, que misericórdia. Meu irmão, Deus tem uma porta nova para você. Às vezes a gente fica lá: não, tá bom aqui, o que será de nós? O que será de mim? Deus já abriu uma porta lá na frente, parceiro. Querido, Deus já abriu uma porta lá. Então o apóstolo Paulo, ele serviu as pessoas com o quê? Com aquilo que ele podia fazer. Aqui. Eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não sei o que é. É simples. O que você faz de melhor? Deixa eu contar um testemunho. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha 17 anos.
Tinha acabado de sair do ensino médio, já entrei na faculdade. Meu irmão, eu comecei a estudar história. Pensa num curso que só tinha socialista naquele lugar. Só tinha marxista. E eu era o único crente naquele lugar. Eu era crente, eu sou crente, amém? E aí eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou discutir com essas pessoas? Eu era leigo nos assuntos, eu estava entrando ali, eles estavam tentando me engolir com a ideologia. E um dia o Espírito Santo colocou no meu desejo, no meu coração, compre uma maçã. Meu Deus, uma maçã? E dá para quem está articulando tudo isso. Olha que interessante. Eu tinha capacidade de discutir? Não. Mas eu sabia fazer uma coisa que eu aprendi em casa: servir. Servir. Meu irmão, ninguém nessa igreja faz um café melhor que eu. Nem o pastor Roger, invejoso. Ele pode vir com o cafezinho dele aqui, ficar espremendo aqui, moendo. Nem o pastor Roger consegue fazer um café melhor do que o meu. Entendeu? Eu aprendi no YouTube. Eu aprendi. Então ninguém faz um café melhor que o meu. Não vem, pode vir com o teu melita, com o teu torrão do esgoto, mas o meu é melhor, o meu café é melhor. Queridos, aquilo que nós fazemos de melhor. Não, pastor, mas Deus me chamou para pregar. Queridos, Deus chamou você para abençoar a vida de outra pessoa com aquilo que você faz de melhor. Faça essa pergunta para você: o que você faz de melhor? E eu lembro que eu cheguei lá, eu comprei a maçã e dei para aquela pessoa. Ele ficou assim, ó. Como assim que alguém vai dar uma maçã? Eu falei, aqui ó, tá aqui ó, uma maçã para você. Aí no dia seguinte eu fui lá, paguei um café. De repente, aquelas pessoas já não me olhavam como o crente quadradão. Eles agora me olhavam como alguém diferenciado. Por quê? Eu ajudei eles no servir. Eles não estavam acostumados a receber nada de graça. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, é exemplo. O apóstolo Paulo, o que ele podia fazer? Construir tendas e pregar o evangelho. Ele começou a servir com aquilo que ele tinha de melhor. Deixa eu falar para você: Deus vai levar você a um lugar, a um tempo, a um momento, que aquilo que você faz de melhor, Deus precisa extrair de você. O que você faz de melhor? Pastor, eu limpo uma casa como ninguém limpa. Deus vai usar você nessa área. Pastor, eu sou comunicativo, eu consigo atrair as pessoas. Deus vai usar você naquilo que você faz de melhor. Pastor, olha, eu faço isso, faço aquilo. Deus está chamando você para aquilo que você faz de melhor. Pastor, eu não faço nada de melhor, então morre. Eu não sei. Então pede para Deus te levar. Pastor, eu sou assim, eu sou estrambelhado. Eu pego o leite, derrubo o leite. Meu irmão, existe pelo menos uma coisa que você sabe fazer bem na vida. Eu não sei, Deus sabe. Não, ai pastor, é difícil então, filho, ó, não sei, pede para Deus te levar, não sei para onde você vai. Mas Deus está falando para você hoje: eu quero usar você porque eu tenho um tempo para você. Repita comigo: Deus tem um tempo para mim. Deus tem um lugar para mim. Deus tem pessoas esperando por mim. Deus tem recursos para trazer à minha mão. Repita: Deus tem recursos para trazer na minha mão. Deus tem empresa para mim. Deus tem muita coisa para mim. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você: não pare no primeiro não. Não pare. Não tem um ditado popular? O não eu já tenho. Meu irmão, não pare no primeiro não. Não desanime na primeira porta fechada. Fale o que você deseja ver. Repita comigo: eu vou a partir de hoje falar o que eu desejo ver. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque Deus está chamando a nossa igreja para viver um tempo novo nessa cidade. Quanto mais a nossa igreja cresce, mais será a perseguição. Quanto mais Deus te honra, mais haverá invejoso contra você, pastor Cleito. Meus queridos, quando eu vejo muita gente tendo inveja de mim, eu sei, Deus está me levantando para o propósito que Ele me chamou. Quando muitas pessoas se colocam como opositores do seu sonho, da sua empresa, da sua família, é porque você está sendo honrado por Deus. Mas deixa eu te falar, esse negócio de olho gordo, inveja, isso aí é para mandingueiro sem Deus. Mas você tem Deus. Pode colocar em 68 Zeca Pimenteira, não vai surtir efeito, porque a minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. Dá um amém aí. É isso aí. Eu sempre discordei. A mulher está grávida, não pode falar antes dos 3 meses, senão, né? É filho da promessa, vai vir. Pegou? Pegou, Jéssica? É filho da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda aí.
E Deus está chamando você para viver. Então, queridos, pastor, tá difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre antes de uma grande bênção vai vir uma grande perseguição. Ou depois de uma grande bênção vai vir uma grande perseguição. Não importa o tempo da perseguição, o tempo é a bênção está chegando. O mandado de Deus está chegando na minha vida, meu irmão. Não é tempo eleitoral, mas Deus já olha você como um pré-candidato às bênçãos espirituais. Tá louco, sai. Repita comigo: Senhor, eu sou pré-candidato às tuas bênçãos. Eu sou pré-candidato para viver o novo teu. Eu sou pré-candidato para viver o extraordinário em 2024. Meus queridos, pode se levantar o que for, que nem fizeram com o apóstolo Paulo. Invejoso, começaram a amaldiçoar ele. Mas ele estava tranquilo, porque Deus me chamou. Deus patrocina o chamado. Deus me chamou, Deus me chamou para fazer isso. Deus colocou um chamado, uma visão, algo no meu coração. Isso vai acontecer. Deus quer ressuscitar os seus sonhos hoje aqui. Levante as tuas duas mãos para os céus. Eu quero orar pela sua vida aqui agora. Eu quero orar pelos teus sonhos. Eu quero orar pelas tuas vontades. Pastor, eu tenho vontade de empreender. Pastor, eu tenho vontade de fazer isso. Pastor, eu tenho vontade de ofertar. Pastor, eu tenho tantas vontades, mas parece que nada acontece. Nós vamos orar hoje. E Deus, com o seu propósito, vai mandar o anjo do Senhor liberar as bênçãos da sua vida, amém? Levante as tuas duas mãos para o céu. Feche seus olhos. E eu vou fazer uma oração da fé. E essa oração da fé vai mudar toda a sua trajetória até o final do ano. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, é na autoridade do nome de Jesus que eu rogo aqui agora a tua presença, Pai. Vem hoje, destrua as armadilhas do diabo. Senhor, quebra as armadilhas, livra a tua igreja do laço do passarinheiro. Senhor, muitos são aqueles que não querem ver a tua igreja prosperar e crescer. Mas Senhor, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Senhor, a tua bênção está na nossa família. Oh, aleluia. Eu profetizo a bênção de Deus sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Contra ti não haverá impedimento. Diga ao fraco, eu sou forte. Repita: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. A palavra de Deus me garante que pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou guardado pelo Senhor. Que o Senhor guarde a tua casa. Eu abençoo a tua vida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja pode dizer um amém bem alto aí. Aplauda o Senhor e cante essa canção em nome de Jesus. Aonde tu desejas. Senhor, nos envia algo novo. Vamos cantar juntos. Senhor, nos envia algo novo. Senhor, nos envia nova missão. Pai, nós iremos ao teu chamado. Nós iremos à tua vontade, Senhor. Nós iremos na direção que tu deseja. Nós iremos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irei aonde tu desejas. Meu Deus, essa letra encaixa perfeitamente. Nós iremos ao lugar que Deus deseja pela fé. Repita comigo: é pela fé. Porque você não conhece o novo, você não consegue ver. Pastor, Deus me mostrou que eu tenho que ir. Vai, queridos, inicia, começa. Deus está me mostrando uma irmã aqui que quer iniciar hoje um período, um propósito para orar, para Deus salvar o seu marido. Deus está falando para você, é Deus dizendo para você: começa hoje. Porque através da sua oração, Deus não vai salvar só seu marido, mas vai salvar a família dele. Meu Deus, essa irmã está aqui hoje, e essa irmã, ela sofre perseguição através da família, do marido. Você é envergonhada, você é humilhada, mas Deus está falando para você: o tempo da humilhação já acabou e Deus vai honrar você. Eles desprezaram você porque você não tinha recurso. Você veio de uma família pobre, você veio de uma família sem tradição, mas através da sua vida, minha irmã, Deus manda te dizer: essa pregação foi para você. Deus vai levantar você da humilhação e vai colocar você num lugar de honra. Deus vai salvar o seu marido. O seu marido vai entrar pelaquela porta com você aqui. E Deus vai mostrar nos próximos anos que
Deus sempre foi com a sua vida e nunca foi com a vida deles, mas Deus vai salvar a vida deles através da sua. Minha irmã, recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, sente no seu lugar. Glória a Deus.